Olá, sejam muito bem-vindos ao canal DeFi e Moeda Mundial. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. No nosso canal nós falamos sobre assuntos relacionados à nova economia, como criptoativos, tokenização de forma geral, CBDCs, moeda mundial, dentre outros assuntos relacionados à nova economia. Hoje o assunto é meme coin, especificamente o caso do presidente da Argentina. O presidente da Argentina divulgou uma meme coin, vamos explicar já o que é isso. E o preço dessa meme coin foi lá para baixo e muitas pessoas estão dizendo que foram vítimas de um golpe. Será que nós podemos afirmar que essas pessoas de fato foram vítimas de um golpe? Eu não vou entrar nesse vídeo sobre a responsabilidade do presidente da Argentina como presidente, ou seja, se ele poderia realizar esse tipo de oferta, certo? Até porque eu não conheço as obrigações do presidente da Argentina. Eu quero focar especificamente na realidade do mercado de criptoativos. Principalmente você que não conhece esse mercado e que certamente ouviu falar aí que o Trump lançou a meme coin dele, depois a esposa do Trump lançou e agora o presidente da Argentina. Como que funciona de fato tanto os aspectos jurídicos do mercado de criptoativos, assim como também a questão relacionada a investimento. Não vamos ter como aprofundar tudo, mas eu quero trazer aquilo que é essencial para que você fique contextualizado, ok? Bem, a primeira coisa, nós não temos como falar sobre criptoativos, e algumas pessoas, inclusive alguns órgãos de imprensa, estão falando que essa meme coin é uma criptomoeda. Não tem nada a ver com criptomoeda, não se trata de criptomoeda. O que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda é, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda por quê? Porque ele é gerado e criado a partir de um trabalho que os integrantes da rede, de uma determinada rede, realizam em prol dessa rede. Que tipo de rede que é essa? É um sistema de pagamentos. Então o Bitcoin, por exemplo, ele oferece, e alguns gostam de falar Bitcoin com B maiúsculo, um sistema de pagamentos de caráter transnacional, que venha em paralelo com o sistema financeiro tradicional. O que é o Bitcoin? Uma proposta de um novo sistema financeiro totalmente descentralizado. Esse sistema financeiro ele tem todo formado por uma infraestrutura de computadores, uma grande infraestrutura de computadores que realizam a validação das transações. E quando esses computadores realizam essa validação de forma correta, eles têm eles usam recursos computacionais, eles gastam para fazer isso e eles têm como recompensa a criptomoeda. Então isso é uma criptomoeda que é criada pelo próprio sistema como recompensa por uma contribuição, falando de forma geral, que determinadas pessoas realizam para aquele ecossistema, ok? Então, ou seja, o Bitcoin eu não tenho qualquer garantia de troca por moeda fiduciária. Ele é um ativo que não tem qualquer espécie de lastro físico, algo que nós vamos falar um pouco mais à frente, chamados RWA. Não. É simplesmente um ativo digital criado em função de um sistema de pagamento. E aí você vai perguntar para mim, tá, e por que o Bitcoin vale tanto? Só tem um motivo, certo? Porque as pessoas que compram o Bitcoin ou a Bitcoin, a criptomoeda, elas acreditam que esse sistema, de fato, ele é revolucionário, que ele deverá substituir o sistema financeiro tradicional ou eventualmente trabalhar em paralelo para determinadas situações, ok? Mas nós temos uma tecnologia toda desenvolvida e é exatamente todo esse ecossistema que faz com que as pessoas comprem Bitcoin, ok? Então essa é a única explicação que você vai encontrar para o valor do Bitcoin, perfeito? Bem, da mesma forma, nós temos outras criptomoedas, como por exemplo a Solana, como por exemplo o Ether, no âmbito do ecossistema Ethereum. Todas as criptomoedas elas estão associadas a um determinado ecossistema. A Ethereum, por exemplo, assim como a Solana, elas possibilitam que os usuários também criem ativos digitais. Qualquer pessoa hoje ela pode acessar o computador e ela pode criar um ativo digital que nós chamamos de token, ok? Principalmente na rede Ethereum, que popularizou isso, ou seja, expandiu, vamos dizer assim, a infraestrutura já trazida pelo Bitcoin, de modo a permitir que os usuários também pudessem criar os seus ativos digitais. Então eu posso entrar hoje no computador e criar a minha meme coin. Nós vamos
já entender um pouco melhor do que se trata, eu posso criar o meu token. Não existe qualquer óbice, eu não preciso pedir autorização para ninguém. Simplesmente entro no computador, executo um código e pronto, criei. Certo? Então isso é extremamente importante. Então, como que funciona? Por exemplo, essa questão. Há duas opções. Ou eu crio um ativo digital relacionado a um ativo físico, isso hoje é chamado de RWA, ou seja, Real World Assets, ativos, né, digitais vinculados a ativos no mundo real, mas há toda uma estruturação jurídica complexa. Sou especializado, inclusive, em fazer essa estruturação jurídica, temos um escritório especializado nisso. Mas essa é uma narrativa recente, ok? Até então, a regra no mercado de criptoativos é não haver lastro físico. Da mesma forma, a regra é não haver conversão com moeda fiduciária. Percebe? Veja que nós temos um ecossistema que se apresenta como substituto do sistema tradicional. Ou seja, ele tá dizendo, o Bitcoin está dizendo que ele funciona de forma melhor do que o sistema financeiro tradicional. Então não faz qualquer sentido eu defender uma conversibilidade para moeda do sistema tradicional, como o dólar, por exemplo. Porque eu pressuponho que se o Bitcoin realmente é um sistema superior, o Bitcoin vai substituir esses ativos. Então não tem por que eu trocar uma coisa que vale mais por uma coisa que vale menos. Ok? Essa é a lógica inicial. Então não existe isso. Ah, mas é feita essa conversão? Sim, eventualmente é feita. Nós temos o mercado das finanças descentralizadas, onde nós temos daí empresas que lançam tokens vinculados a determinadas moedas, as chamadas stable coins, ok? Mas essa não é a regra no mercado de criptoativos, essa vinculação ou essa obrigatoriedade, ok? Quando que essa obrigatoriedade ela surge do ponto de vista jurídico? Quando há uma promessa efetiva da pessoa que está lançando aquele ativo de que aquele ativo está relacionado com alguma determinada vantagem. Na medida que eu crio um ativo digital e que eu prometo algo, isso significa do ponto de vista jurídico um contrato, ok? E a análise jurídica do projeto vai ser baseada neste contrato, naquilo que eu prometi. Mas o simples fato de eu criar um ativo digital não gera qualquer direito ou qualquer obrigação. Isso é muito importante. Então, no caso, por exemplo, ali, eu falei das criptomoedas, mas, por exemplo, no caso dos tokens, né? Como que funciona a questão da análise desses tokens, para saber se o token vale ou se ele não vale? Você tem que analisar a questão tecnológica, inicialmente, qual que é o projeto que está por trás, o que esse projeto está trazendo efetivamente de melhoria para o ecossistema. Por que eu estou falando isso? Porque nós já vimos que criptomoedas estão relacionadas de forma específica ao sistema. Mas nós temos tokens que são relacionados a empresas que, por exemplo, realizam algum tipo de melhoria ou serviço para este ecossistema que já existe. Um exemplo clássico é a Chainlink. A Chainlink é basicamente uma empresa que criou um serviço de interesse da rede Ethereum, ou seja, os chamados oracles, ok? E, obviamente, que esses tokens passam a estar relacionados a esses serviços que a Chainlink realiza. Um serviço muito importante, porque nas finanças descentralizadas nós precisamos de informações do mundo exterior para uma série de operações e nós precisamos de uma fonte confiável, descentralizada de dados, porque tudo é baseado na ideia de descentralização. Quanto menos confiança no mundo criptoativo, maior valor esse ativo ele tem, esse sistema ele tem. E aí, como a Chainlink ela apresenta um ecossistema de modo a trazer informações, só que informações melhores, informações descentralizadas, que passam por um sistema de validação, isso passa a ter valor também para o ecossistema. Esse token, ele tem lá o seu valor, ok? E aí nós temos também a narrativa dos RWA, que aí já são tokens que vão estar relacionados a bens reais, como direitos imobiliários, títulos de crédito, etc. Mas tudo vai depender do contrato. Ou seja, eu criei o ativo. O que eu estou prometendo a partir dessa criação? Certo? Fixado isso, agora a gente pode falar especificamente das meme coins. O que é uma meme coin? Uma meme coin é um ativo digital que inicialmente não tem qualquer valor, certo? Não está relacionado a nenhum projeto de contribuição para alguma rede, tampouco é uma criptomoeda, porque não está ligada
a processos de validação num determinado ecossistema. Tampouco se trata de um ativo relacionado a um direito do mundo real, ou seja, um direito imobiliário. Uma meme coin é simplesmente um token que alguém cria, certo? Sem valor nenhum, e associa esse token a uma imagem, por exemplo, como a imagem do presidente, ou associa isso a uma brincadeira, a uma foto, etc. Isso em regra, ok? Então, em geral, quando você compra uma meme coin, você está comprando um ativo sem valor intrínseco, ok? Quando que você pode dizer que você foi vítima de um golpe? Se eu lanço algo chamado de meme coin e ofereço algo, certo? Prometo algo, a partir dessa promessa, aí isso pode trazer um vínculo jurídico, porque eu passo a ter o quê? Um contrato. Agora, o sujeito que simplesmente lança um ativo digital, com a foto de um pato, lá, com a foto de um urso, com a foto do presidente, eu vou lançar minha própria meme coin com uma foto lá de uma situação engraçada, e eu não prometo nada em relação a isso, não existe qualquer obrigação jurídica aí, certo? No caso aí tem uma questão que nós podemos até discutir, no caso da meme coin específica do presidente, ou mesmo em outros casos, em geral, essas meme coins elas costumam ser lançadas em protocolos de finanças descentralizados. Os protocolos de finanças descentralizadas, eles operam segundo o que nós chamamos de pool de liquidez, pares de tokens. Os tokens são sempre negociados em pares, ok? E aí existe uma prática no mercado, uma prática lógica, econômica, de que para cada token que eu criei e coloquei no pool de liquidez, o outro token, para cada par de token, eu preciso ter uma correspondência em dólar, ok? Então, por exemplo, geralmente faço uma meme coin, coloco uma meme coin e coloco um outro token que tenha valor de mercado, por exemplo, como o SDC, o STT, como por exemplo o próprio Ether, né? Nós temos lá o Rapid Ether, etc. Tem uma série de ativos já com valor no mercado, e eu coloco por quê? Para que essa meme coin possa ser lançada em uma determinada correspondência de valor, ok? E se eu não seguir essa determinada regra dessa correspondência em dólar, ok? Tem um vídeo no canal, eu vou deixar na legenda, que nós explicamos todo o funcionamento da formação dos pools de liquidez, por que tem que ser feito, como que é feito, qual que é essa equivalência, etc. O que acontece? Eu exponho o meu ativo a uma desvalorização, porque existe aí a ação dos bots de arbitragem, mas não temos como entrar nisso aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas vou deixar na legenda aqui nós explicando o funcionamento completo dessa ideia dos pools de liquidez. Então, isso é a prática, ok? Mas é obrigatório que eu deposite uma liquidez proporcional? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não há nenhuma lei que obrigue isso. E nós precisamos entender também que o direito ele é baseado no mínimo ético. Às vezes, algo que para nós viola a ética não necessariamente viola o direito. Então, por que eu estou falando isso? Você deve se atentar ao contrato. Então, no caso da meme coin do Milei, esse valor do token que foi colocado para valorizar, para impedir uma desvalorização e para que a meme coin pudesse ser lançada num preço inicial, esse token ele foi retirado. E nós falamos aqui o que? Foi retirada a liquidez. Isso fez com que a meme coin, o preço dela, fosse lá para baixo. E muitas pessoas estão chamando isso de golpe. Só que a gente precisa entender o seguinte. Primeira coisa, houve uma promessa de manutenção do valor da meme coin? De manutenção da liquidez? Isso é um ponto que é importante ser analisado. Porque veja, quando eu lanço a meme coin, como eu disse, ela é um ativo que não possui valor nenhum. Certo? Ela não existe uma obrigatoriedade inicial de que se eu lancei a meme coin, essa meme coin tem que valer um valor X ou um valor Y. Não. Qualquer pessoa pode criar a sua meme coin. Eu posso chegar aqui e criar a meme coin. Não significa que porque eu criei, as pessoas têm que sair comprando ela. Certo? Ou seja, o investidor, antes de fazer uma compra, ele precisa ter responsabilidade, precisa saber o que efetivamente ele está comprando.
Questão de extrema importância para análise desse caso também. Quando eu crio um pool de liquidez e faço esses depósitos então, dos pares ali, meme coin de um lado, do outro lado lá o SDT ou a moeda correspondente lá no âmbito da Solana, que foi onde foi lançada essa meme coin, tudo isso é público. Qualquer pessoa tem como analisar a blockchain e saber, por exemplo, se existe alguma carteira com uma quantidade significativa de meme coin, de modo a que possa despejar no mercado e o preço ir lá para baixo. Eu consigo, isso é público, qualquer pessoa consegue analisar. E também eu consigo saber se essa liquidez, esses valores que estão ali no par do token, que tem valor já de mercado, se essa liquidez está ou não trancada. Ou seja, se há possibilidade do sujeito criador do pool retirar essa liquidez ou se essa liquidez está bloqueada por meio de smart contracts. Então qualquer pessoa consegue analisar isso. No caso ali, bastaria que o investidor então acessasse informações básicas sobre o projeto e ele ia verificar que a liquidez não estava trancada. Então assim, não me parece que a pessoa que compra uma meme coin e que perde dinheiro com a desvalorização, seja porque houve um despejo de tokens, ou seja porque foi retirada a liquidez, que ela tenha sido vítima de um golpe. Por quê? Porque as informações sobre aquele ativo, desde que as informações sobre aquele ativo estejam públicas. E no caso da meme coin, até onde a gente do Milei, as informações essenciais, por exemplo, o fato de não se tratar de liquidez trancada, eram públicas. Ninguém pode dizer que não tinha como saber ou como acessar aquela informação. Certo? Então, assim, é de extrema importância que você, antes de adquirir um criptoativo, você entenda, primeiro, o contrato. Há algum contrato? Há alguma promessa? Certo? Não há contrato. Então, você tem que analisar se aquele criptoativo está relacionado. Qual que é o lastro efetivo daquele criptoativo? Lastro, eu estou falando para que ele serve efetivamente. Ah, esse criptoativo é o Bitcoin, que é a criptomoeda que opera. Ninguém faz nada na rede Bitcoin sem Bitcoin e o Bitcoin é o sistema que vai substituir o sistema financeiro tradicional. Opa, então esse negócio vai valorizar. Mas isso pode dar errado, certo? Você pode não acreditar nisso. O caso do Ethereum. Ah, vou comprar o Ether porque o Ether está relacionado à Chainlink. A Chainlink presta um serviço interessante para a rede. Isso é o valor do ativo. Você não pode comprar coisa que não tem valor nenhum. Porque aí se você compra um negócio que você sabe que não tem valor, com a esperança de ganhar dinheiro fácil, porque pode ser que existam operações ali que venham a valorizar o token, e aí você perde dinheiro, aí você não tem nada que ficar incomodando o judiciário, entendeu? Trazendo uma demanda sem fundamento, né, para um poder ali que já tem uma série de casos para trabalhar. Tem que verificar a questão, julgar caso de homicídio, caso de furto, caso de roubo, caso de golpes efetivamente. Então, ou seja, é de extrema importância que a autorresponsabilidade seja divulgado. Nós sempre aqui no nosso canal, o que nós sempre falamos? Se você não sabe programar, fique longe do mercado cripto. Ninguém repete isso. Tá? Por quê? Porque isso não é de interesse do pessoal que quer vender criptomoeda para o sujeito lá que é completamente um ignorante, que não tem qualquer conhecimento sobre a questão. Mas é a verdade. Porque se você não sabe analisar um código, se você não sabe ler um smart contract, você está sujeito a perder dinheiro. Se você soubesse ler um smart contract, você teria acessado lá as informações da Libra, você teria verificado essas informações, a liquidez não está trancada. Não existe qualquer ordem, qualquer lei que obrigue a pessoa a manter aquela liquidez que foi mantida ali no pool. Não existe isso, certo? Então, assim, tem que ler, né, o documento, ver se tem um white paper. Não é porque está lançado que você vai ter que sair comprando. Agora, se você compra qualquer coisa, simplesmente que você está vendo ali na rede, aí você tem que assumir o prejuízo, certo? Então, essa que é a questão importante aqui para ser trazida, certo? Mercado de criptoativos é extremamente arriscado. A garantia do mercado de criptoativos é o código. Se você não sabe o código, se você não sabe ler o código, se você não sabe entender o projeto, você deve ficar longe desse mercado. Você não deve colocar o seu dinheiro em nenhum mercado que você é ignorante. Isso vale para a bolsa de valores, isso vale para qualquer mercado, certo? Então, assim, não podemos aí estar premiando
a ignorância, né? É importante de disseminar a informação no sentido de que não existe dinheiro fácil, as pessoas não devem investir em coisas que elas não fazem a mínima ideia como funciona. Agora, se você quer de fato entender como que funciona esse mercado, aí você precisa estudar, certo? Precisa estudar, e nós aqui temos um curso, inclusive, que explica tudo isso, como tudo funciona, os riscos, como criar bots, né? Ou seja, como é que funciona a realidade desse mercado. Mas você não deve achar que o mercado de criptoativos funciona como o mercado tradicional. As regras são outras. Se você fizer um investimento errado, a chance de você ir na justiça e você perder a ação é muito grande, certo? Primeiro, porque o judiciário não tolera a falta de responsabilidade do investidor. Segundo, nós estamos num mercado altamente arriscado, é conhecimento público, certo? É público também que dinheiro não nasce em árvore, que não existe esse negócio que algumas pessoas da nova geração acham que vão comprar uma moeda X e no outro dia vão ficar milionários. Pode ficar, até na sorte, tá? Então assim, se você se acha o bom, se você se acha capaz, porque geralmente quando eu faço vídeos assim, falando de investimento, dos riscos, sempre aparece um outro lá, você não entende nada, eu que entendo, eu que opero, minha carteira. Geralmente é esse pessoal que perde tudo e depois vai ficar enchendo o saco do judiciário lá dizendo que foi vítima de golpe, certo? Se você comprou uma meme coin que não tem valor, certo? Saiba que você está comprando um ativo que não tem valor. Se você comprou num preço e o preço foi lá para baixo, se você comprou num preço, conseguiu lá aproveitar uma valorização que acontece, porque se tiver uma comunidade, as pessoas começarem a comprar, isso pode dar uma diferença de valor, mas não existe nada dando suporte a isso no longo prazo. Isso é uma questão de curto prazo, é uma questão de risco, é um cassino, literalmente. E se você perde, não vai incomodar o judiciário, porque você foi burro. Assuma a sua burrice, assuma os riscos das suas atitudes. Então é isso, o mercado de criptoativos é um mercado que você não deve entrar se você não conhece. Isso vale para qualquer mercado. Então eu entendo que as pessoas que compraram a meme coin não foram vítimas de golpe, porque as informações estavam todas públicas. Bastava analisar e verificar que a liquidez não estava trancada e que determinada carteira tinha uma quantidade substancial de tokens. Agora, se tiver uma lei, por exemplo, dizendo que fulano não pode retirar a liquidez, mas aí você está passando a tutela para o Estado de algo que o Estado não tem nem obrigação de tutelar. Primeiro, que foi criado para que o Estado não tutelasse, certo? Segundo, porque tem regras próprias, certo? Então, ou seja, mercado de criptoativos, a lei é o código. Se você não sabe ler o código, não se aventure nisso. Espero que tenha ficado claro. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas entrem apenas nesse mercado depois de fazer a lição de casa, ok? E, mais uma vez, não existe dinheiro fácil. Não seja burro. Se você cair em proposta de dinheiro fácil, depois não reclame. Seja responsável pelas suas atitudes. Essa é a regra do mercado cripto. Não confie, verifique. Grande abraço.